Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente mergulhou aqui em várias fontes recentes e olha, o que emerge é um cenário bem dinâmico, sabe? Cheio de conexões sobre o Brasil e o mundo. Exato. Nossa ideia aqui é tentar ir um pouco além das manchetes, né? Entender o que está pegando mesmo. É isso aí. Vamos tentar conectar os pontos, sabe? Ver as tendências, talvez aquelas que não são tão óbvias assim de cara. E, especialmente como o cenário religioso parece se misturar cada vez mais com política, com sociedade. Isso, muito interessante. Então vamos começar pelo Brasil. Uma tensão que salta aos olhos é essa entre meio ambiente e economia. Clássica, né? Pois é, o governo federal está planejando um leilão assim enorme, né? São 172 áreas para petróleo e gás. E o detalhe inclui a bacia amazônica. Isso poucos meses antes da COP30, que vai ser em Belém. Nossa. A justificativa que aparece nas fontes é que precisam financiar o desenvolvimento, a transição energética e tal. Só que a reação é forte, né? Imagina. Ambientalistas, indígenas, sindicatos, todo mundo apontando os riscos, falando que isso é incompatível com as metas climáticas. A própria Agência Internacional de Energia meio que sinaliza isso também. É uma encruzilhada complicada. E os números da economia colocam mais tempero nisso, né? As fontes mostram um crescimento até que ok no primeiro TRI de 2025, 1,6%. No acumulado de 12 meses, 3,5%. Parece bom, né? Parece. Mas assim, tem um alerta ligado. A taxa de juros está lá em cima, 14,75%. Isso encarece o crédito, esfria a atividade econômica, né? Sim. E a inflação também me preocupa. A previsão está em 5,65%. Aí, nesse meio, surge uma coisa. O dólar caiu um pouco. Isso abre uma janela para os títulos brasileiros. Investidor estrangeiro olha e vê uma oportunidade de rendimento melhor. Entendi. Mas, peraí, você falou do petróleo, mas nem tudo é combustível fóssil, né? A gente viu também um projeto piloto interessante lá no Rio Grande do Sul, Ah, sim. de energia eólica flutuante em alto mar. É um consórcio que tem a Japan Blue Energy, um investimento de 100 milhões de dólares. Isso é um sinal para energia limpa, certo? Sem dúvida, é um contraponto importante. É um sinal positivo, mas né, as fontes nos lembram da escala. É um piloto. Um piloto contra 172 áreas de petróleo. Exato. Mostra bem a complexidade, talvez até uma certa contradição nas escolhas que o país está fazendo agora em termos de energia e economia. Falando em escolhas e tensões, na política a gente vê o plano fiscal do governo, né? Tá lá, sob pressão no Congresso. Existe um risco real, segundo as fontes, de algumas partes serem rejeitadas. Uhum. E isso complicaria bastante as contas públicas, o controle dos gastos. E essa briga toda por equilíbrio fiscal acontece num Brasil que, ao mesmo tempo, está vivendo uma mudança, assim, profunda em outra área. Uma área que bate direto na política, a religião. É verdade. A influência religiosa, social e política parece estar crescendo muito. Sim, e as fontes que a gente analisou trazem casos bem marcantes. Tem a história da Silvana de Souza Silva, praticante de candomblé, que conseguiu asilo nos Estados Unidos. O motivo? Perseguição religiosa aqui no Brasil. Pesado isso. Muito. E não parece ser isolado. Há relatos de marchas pela liberdade religiosa, unindo gente de várias crenças contra a intolerância, que parece estar aumentando. Algumas fontes falam num aumento de até 140% desde 2018. E tem conflitos em quilombos também. Denúncias de pressão para conversão forçada contra religiões afro-brasileiras. E o interessante que as fontes mostram bem são os dados do censo de 2022. Eles não só medem essa mudança, mas sugerem o impacto dela, né? Como assim? Bom, os católicos caíram bastante, né? Eram quase 83% em 1991, agora estão em 56,7%. Já os evangélicos cresceram muito, chegando a quase 27%. Um crescimento expressivo. Muito. E isso não é só número, sabe? Isso mexe com um debate público sobre valores, sobre costumes. Os evangélicos se tornaram uma força política muito relevante. E tem mais. Os sem religião também cresceram bastante, para 9,3%. E as religiões afro-brasileiras, embora menores,
cresceram percentualmente e ganharam mais visibilidade, chegando a 1%. Nossa, é uma reconfiguração grande mesmo. E a gente vê reflexos disso, né? A CNBB dos bispos católicos escolheu ecologia integral para a campanha da Fraternidade de 2025, trazendo a discussão ambiental para dentro da fé. Uma conexão importante. E, ao mesmo tempo, aquele debate super intenso sobre o projeto que equipara aborto ao homicídio mobilizou líderes cristãos, o governo teve que se posicionar, mostra como a religião está ali, no centro de discussões políticas-chave. Exato. E olha que interessante, saindo um pouco do Brasil, mas voltando para a economia. Aquela queda do dólar que a gente falou? Sim. Está levando mais dinheiro para a dívida de vários mercados emergentes. As fontes explicam. Os investidores estão buscando retornos maiores. E encontraram, parece que superou 10% em 2025 nessas economias. Faz sentido. Bom, e olhando para o cenário global mais amplo, as tensões geopolíticas continuam, né? O G7 apoiando o direito de defesa de Israel naquela tensão com o Irã. Na Ucrânia, infelizmente, mais notícias de ataques russos em Kiev. O cenário internacional segue complexo. Mas tem um contraponto diplomático. Japão e Coreia do Sul comemorando 60 anos de relações restabelecidas, um sinalzinho positivo. Sempre bom ver isso também. E globalmente a dinâmica religiosa também está mudando bastante, viu? As fontes indicam isso. O cristianismo ainda é a maior religião, mas está perdendo participação percentual, principalmente por gente que deixa de se identificar com a religião em algumas partes do mundo. E quem está crescendo? Quem cresce mais rápido, segundo as fontes, é o islamismo e o grupo dos sem religião. Hinduísmo e judaísmo parecem mais estáveis. Já o budismo aparece em declínio, em termos percentuais. E a gente vê a religião aparecendo na política de formas bem diferentes pelo mundo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem aquele movimento forte, meio religioso, meio nacionalista, em torno do Trump, do MAGA. Sim, o nacionalismo cristão, né? Isso. Aí, na Tanzânia, a gente vê denúncias de repressão estatal mesmo, fechamento de templos, até bispo desaparecido. Já no Japão, foi a justiça que mandou fechar a Igreja da Unificação, parece que por questões financeiras e políticas lá. São contextos diferentes, mas um padrão emerge. A religião como um fator político cada vez mais visível, né? Pro bem ou pro mal. Certo. Então, para a gente organizar as ideias do que a gente viu nessas fontes. No Brasil, essa tensão clara entre economia e meio ambiente. Uma economia que cresce, mas com sinais de alerta. E principalmente essa paisagem religiosa mudando muito rápido e com impacto político forte. E globalmente a gente vê ecos disso. Fluxos econômicos mudando por causa de juros e dólar, tensões geopolíticas que não dão trégua e essas tendências religiosas globais que também influenciam o poder. Exato. E o que eu acho fascinante aqui, sabe? O que as fontes meio que nos convidam a pensar é como é que essa visibilidade crescente da religião, essa politização dela, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, como é que isso vai interagir com os desafios gigantescos que a gente tem pela frente? Tipo, crise climática, pressões econômicas? Boa pergunta. Que tipo de sociedade, que tipo de governança pode surgir dessas interseções todas? É algo para a gente ficar de olho, né? Fica aí a reflexão.